Série de lives Tradições da Dança que não fazem sentido. Bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai falar de Minha Arte é para Todo Mundo. Será? A gente vai discutir aqui um pouquinho sobre isso. Eu sou Priscila Pata, sou especialista em autogestão de dança. E essa série de lives são conteúdos de alto valor que eu entrego gratuitamente para a gente poder conversar um pouquinho sobre temas pertinentes à nossa área da dança. Hoje a gente vai falar sobre a tradição onde a gente diz que a nossa arte é para todo mundo. O que eu faço serve para todos os públicos. E será? Será que é isso mesmo, né? Então, quando a gente lê lá, né, um release de uma oficina ou de um espetáculo, quando diz público livre, né? Ou quando você vai preencher um edital e na hora de colocar o seu público-alvo você coloca lá todas as pessoas, isso é um erro dentro de um planejamento de carreira, né? Que visa o sucesso. Vou colocar nessas palavras, a gente entende o que a gente está querendo dizer com isso, né? Não necessariamente fama, mas o êxito na sua carreira. E a gente vai entender por que isso é um erro, né? Então, essa live de hoje é exatamente para a gente poder olhar para essa tradição de dança, para mais essa coisa que a gente fica repetindo por aí, né? Que a nossa arte é para todas as pessoas, não tem restrições. E a gente vai entender de que maneira isso pode estar gerando problemas ou entraves na construção da sua carreira, por exemplo, do ponto de vista da aprovação de editais, convocatórias ou da assinatura de contratos, né? Que no fim das contas, enquanto profissionais, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente precisa de trabalho, né? A gente precisa fechar contratos que vão nos remunerar, que vão dar visibilidade, que vão projetar a nossa carreira para que dali a gente consiga caminhando de outras formas, né? Então, essa live é para todo mundo que está interessado em discutir, né, mais essa tradição de dança, né, quando a gente diz que a nossa arte é para todo mundo, né? Se você é essa pessoa, se você conhece alguém que diz isso, fica aqui que até o final a gente vai falar de alguns pontos que eu trouxe. Acho que eu trouxe 3 pontos hoje que são fundamentais. Eu vejo se repetir muito, já cometi esses erros, mas para começar, de verdade, eu queria contar uma história que aconteceu essa semana. Não essa semana, recentemente comigo. O que aconteceu? Tinha uma oficina com um profissional super importante do mercado da dança. Ia dar uma oficina, essa oficina seria online, super legal, uma temática interessante de anatomia aplicada para o movimento. E aí eu fiz a minha inscrição. Eu falei, não, vai ser massa, né? Estudar anatomia aplicada para o movimento. Essa pessoa é uma pessoa super referência da área. E aí, massa, seria online. Então, assim, um pouco antes dos encontros ao vivo, essa pessoa mandou pra gente algumas aulas gravadas, que seriam como aulas preparatórias. Beleza. Já nas aulas preparatórias, eu me deparei com um conteúdo muito básico, assim, muito simples, né? Do ponto de vista do conhecimento, não tinha nada ali que eu já não tivesse visto, experimentado, mas eu falei, tudo bem, vamos lá. E aí chegou o dia da primeira aula, né, da primeira aula online, ao vivo. E aí, quando abre a janelinha lá do Zoom, né, eu vejo que tem um monte de gente da dança, galera das antigas já. Maioria mesmo, assim, 90% das pessoas que estavam ali eram conhecidas e eram profissionais da dança, galera velha de guerra. E aí, o que eu pensei na hora? Falei, nossa, esse curso vai ser muito bom, né? A gente está aqui com uma pessoa que é um profissional super renomado na área e a gente está aqui só com galera profissional, só com galera velha de guerra. Então a gente vai poder mergulhar no conteúdo, né? A gente vai poder mandar ver nisso daqui, vai ser uma delícia. E aí, meia hora de oficina e nada acontece. 1 hora de oficina e nada acontece. 1 hora e meia de oficina e nada acontece. Gente, o curso estava sendo conduzido de forma tão simples. Simples no sentido de não trazer estímulos, de não trazer novidades, né? De não trazer provocações.
que ele ficou desinteressante, foi ficando ruim, desmotivante mesmo, ficou pesado, estava difícil ficar ali naquele lugar. E eu não estava aguentando mais. Eu falei, meu Deus do céu, eu não consigo mais do que 1h30 ficar aqui, assim. Aí o que eu fiz para resolver isso? Nesse caso particular, eu estava com uma cólica intestinal. Esse dia eu tinha tomado um remédio errado e eu estava passando muito mal. E antes de entrar na oficina, eu já tinha avisado a produção que eu não estava me sentindo bem e que provavelmente eu não conseguiria ficar a oficina inteira. Então, eu aproveitei dessa situação, que era uma situação real, para poder justificar a minha saída. Eu não consegui ficar até o fim, né? Saí da oficina antes dela acabar e fui tomar um banho. E durante o banho eu fiquei muito pensativa, assim. Eu falei, gente, o que será que me incomodou tanto ao ponto de eu não conseguir ficar até o final, né? Geralmente a gente que é da dança, quando a gente se compromete a fazer uma coisa, a gente vai até o fim, né? Por várias razões e que mais pra frente eu vou discutir essas razões também. E aí, eu saquei que o que estava me incomodando e o que tinha me decepcionado eram duas coisas principalmente. E aí é onde eu quero entrar mesmo no ponto. Eram duas coisas principalmente as que estavam me incomodando naquele contexto, ao ponto de eu sair no meio do caminho. E eu entendo que o primeiro ponto foi um certo descuido da produção do evento, que não divulgou bem esse evento. E não divulgou como? Não fez um recorte de público para essa proposição em específico, né? Pelo contrário, a divulgação desse evento constava que era aberto a todas as pessoas. Desde pessoas que nunca tiveram qualquer tipo de experiência com o corpo até profissionais do movimento, seja dança, teatro, artes marciais, circo, performance, outras áreas do corpo, sei lá, pega somáticas, pega pilates, gyrotonic, não importa. Então era mesclado. E isso por si só, a mescla dos públicos por si só, não é um problema em si, né? Mas qual que seria o problema então? O problema é que provavelmente quando você divulga um evento aberto para todos os públicos, você provavelmente vai receber gente de tudo quanto é jeito, né? E aí, o que acontece? Quando chega esse público variado, você precisa ter recursos didáticos e metodológicos suficientes para poder fazer esse grupo tão heterogêneo funcionar bem. E o que a gente está chamando de funcionar bem? Para que você, como propositor, como professor, como facilitador, dê o nome que você quiser dar, proporcione o ambiente mais favorável possível para que cada uma dessas pessoas, dentro da sua experiência tão diversa, possa vivenciar aquilo que está sendo proposto da melhor maneira possível. Então, ter uma experiência, né? Que aquilo faça sentido para aquelas pessoas, que gere algum tipo de transformação. O que a gente não consegue controlar, mas você consegue conduzir esse ambiente. É uma possibilidade, né? Então, quando você faz esse tipo de divulgação, né, para que o público do seu evento possa ser o mais variado possível, é importante que você, como profissional, tenha os recursos e as ferramentas, né, necessárias para que você propicie um ambiente favorável, saudável, confortável, inclusive convidativo, né? E via de regra, não é isso que acontece, né? A gente tem que considerar que nesse caso, né, específico, dessa história específica, quase que a totalidade das pessoas, né, de um evento que estava sendo divulgado para todos os públicos, era de profissionais. E de profissionais acima de 20 anos de profissionalização. Então eram os velhos de guerra, né, gente? É gente que já está aí há muito tempo. Se você já trabalha há 20 anos com uma coisa, significa que na dança você estuda há pelo menos 25, 30 anos, né? O nosso processo, ele é demorado, né? A nossa formação com dança, ela é demorada. Então, a gente está falando de pessoas que já viram
de um tudo, né? E aí, o que é o problema de quando você entra numa oficina e você se depara com um conteúdo simples? O problema é a forma como ele é passado. Não é o tipo de conteúdo, né? A gente sabe que na área da dança a gente vai fazer plié do primeiro ao último dia que a gente dançar, né? A questão não está no plié em si, né? Nessa flexão de joelho que vai te preparar para um salto. O problema está na forma como isso é apresentado, né? Se isso não chega para a gente com uma certa inovação, com informações adicionais, né? A gente entende que na área do corpo a gente não para de ter pesquisas, né, que vão nos ajudando a melhorar a nossa performance. Então, se você não traz uma informação nova, uma provocação, um estímulo, tem algo que ressignifique aquele conteúdo propriamente dito, ele perde o sentido, né? Se for para fazer plié por plié, eu não vou me inscrever numa oficina online, né? Isso não tem valia, isso não tem serventia, né? Então, quando você, profissional, entra num evento desses, né? Onde você, festival de dança, festivais presenciais de dança, é um lugar onde a gente vê muito acontecer. Por exemplo, quando a gente vai fazer um workshop de um festival grande, né? O que é comum que a gente veja acontecendo? Que o conteúdo apresentado seja só combo coreográfico. Então você vai lá, se inscreve, geralmente você paga, e aí você vai aprender a fazer uma sequência coreográfica. E é isso. E aí eu fico me perguntando, como profissional da dança, isto é, como alguém que precisa estar qualificada para o mercado de trabalho, para atuar a partir das minhas linhas de frente, né? No meu caso, como bailarina, como professora e como gestora. Um curso que vai me ensinar a fazer sequência coreográfica não é um curso que me interessa. Ah, Pata, mas aí a gente só vai ficar trabalhando, só fazendo curso para poder melhorar a nossa atuação profissional? Será que a gente não pode se divertir nunca? Pode, poder pode, é a escolha de cada um. Mas quando você tem um bom planejamento de carreira, quando você domina a sua carreira ao ponto de saber quais são os seus objetivos profissionais, e aí, quais são as estratégias que você vai adotar para alcançar esses objetivos a curto, médio e longo prazo? Raramente você vai perder tempo com essas coisas. Eu não vou pagar, por exemplo, para poder fazer curso de sequência coreográfica. Eu vou pagar para entrar numa boate, numa festa de dança, e lá eu vou exercitar isso. Dentro de um curso, não. Curso é um lugar onde a gente vai para estudar. Né? Você tem um conteúdo condensado naquele curto espaço de tempo para que você melhore a sua atuação, para que você se projete, para que você se aprofunde em tema. Então, é para isso, né? A priori. E aí, voltando, né? Então, a gente tem essa questão de um grupo concentrado entre profissionais da área da dança que estão ali fazendo um curso cujo o conteúdo programático dele é muito simples. Além de ser um conteúdo simples do ponto de vista da complexidade, ou seja, era um curso de anatomia aplicada para o movimento, mas com um conteúdo programático muito básico. Então era assim, iniciação à anatomia. Ah, e o osso do fêmur, qual que é? Esse daqui, de tal forma, que liga com não sei o que faz tal coisa. Ah, e o osso da costela, essa é a fluta. Então assim, era uma parte bastante básica da anatomia aplicada para o movimento. Profissionais da dança que trabalham de maneira séria, se não dominam ainda, deveriam dominar. Eu considero isso como uma certa obrigatoriedade da nossa área. A gente trabalha com o corpo em movimento. Então faz parte do nosso ofício que a gente tenha um conhecimento mínimo que seja de anatomia aplicada para o movimento, ora essa,
né? Como é que você vai trabalhar com o corpo e você não entende as estruturas do seu corpo? Como é que você vira um mecânico de carro se você não conhece as estruturas básicas do carro? E aí eu tô falando das básicas, tá? Por causa do contexto do curso. Mas se você quer ser um bom profissional, você precisa também aprofundar nesses estudos e no conhecimento que você adquire. Você precisa complexificar as coisas, né? Para quê? Para que você alcance outros níveis, né? Para que você tenha uma performance de atuação, seja na linha de frente que for, ótima, né? Que resolva o seu problema, mas que prevê problemas, que resolva os problemas do outro. Quando a gente está, por exemplo, em contexto de gestão e de educação, da docência, você vai lidar diretamente com o outro, né? Quando a gente está dando aula, é sempre bom e sempre desejável que a gente aprenda a fazer diagnósticos, né? Quem é esse aluno que chega para mim? O que esse corpo me apresenta? Ah, a partir disso, com a técnica que eu trabalho, como que eu posso colaborar com essa pessoa, né? Evitar que ela tenha lesões, potencializar a atuação dela e assim sucessivamente. Então, como é que você não tem um conhecimento mínimo de anatomia aplicada para o movimento, né? Então, esses profissionais, eles têm. E aí, nesse sentido, o conteúdo de anatomia básica, ele é desinteressante pra gente, né? Então, isso não é o tipo de coisa que se torna entusiasmante, motivadora, que interessa. E eu não falo do ponto de vista da arrogância. Eu não tô falando que ninguém tem nada para aprender. Ah, já viu anatomia básica uma vez, nunca mais vai ver, não tem nada para aprender. Não é isso. Lá no começo da live eu discuti exatamente. Não é o que, é o como. E isso me leva para o segundo ponto, que me pareceu uma questão. Se o primeiro ponto me parece que foi um certo equívoco da produção em divulgar esse evento para um público variado, toda e qualquer pessoa podia entrar ali, um segundo ponto foi, uma vez que esse público está selecionado e como tinha uma equipe de produção mediando, é a equipe de produção que vai fazer essa seleção prévia, quase sempre é assim, tá? Então já chega para o profissional as pessoas que já foram selecionadas. Muitas das vezes é assim, tá? Então, uma vez que esse profissional tem lá a relação das pessoas que foram selecionadas e ele percebe, se dá conta de que se trata de profissionais da dança com mais de 20 anos de experiência profissional, o que deveria ter acontecido, no meu entendimento? Uma reorganização da programação desse evento. Então, esse profissional poderia até ter se decidido por continuar fazendo as mesmas coisas. Beleza, eu vou trabalhar com o mesmo tema. Mas, já que se tratam de pessoas que já têm muita experiência de mercado, como que eu vou trabalhar esse tema com esse povo que já está cansado de saber disso? Né? Assim, que tipos de experimentos, de dinâmicas, de estímulos eu posso trazer, né, para que de fato isso se dê enquanto experiência para essas pessoas. E aproveitando do fato de que já são pessoas experientes, eu posso avançar. Então eu posso usar linguagens mais técnicas, eu posso usar linguagens mais próprias na área da dança, né? Isso me economiza tempo, eu não preciso ficar explicando demais muita coisa, eu já posso ir direto para o laboratório, para a experiência, né? Ou seja, existem várias estratégias, né, que uma vez que o contexto está dado, me permitem escolher, me permitem adotar. Então me parece que faltou um certo ajuste, né, entre quem são as pessoas com quem eu vou trabalhar e de que forma eu trabalho esse conteúdo programático. Por quê, gente? Porque via de regra a gente quer as pessoas interessadas na nossa aula. É óbvio que a gente quer, né? E a gente não vai conseguir fazer isso se a gente não fizer a nossa parte. A gente não vai conseguir fazer isso, né? Então, uma coisa que eu aprendi na minha carreira foi o seguinte: ofereça o que as pessoas querem, mas entrega o que elas precisam, né? Quer dizer,
ofereço o que as pessoas querem, mas entrega o que elas precisam. Nesse caso que a gente está discutindo aqui, o que é que profissionais, né, e profissionais com mais de 20 anos de carreira precisam? Dificilmente vai ser aprender a fazer um plié. Tô colocando o plié como um exemplo, tá? De um passo que, em geral, várias modalidades de dança, a gente já sabe o que é. Mas pega o que é isso dentro da sua técnica, dentro da sua área de estudo. O que seria o plié da sua área, né? Dificilmente... Ai, tá passando o carro do gás. Eu tô em Florianópolis, trabalhando por 2 semanas aqui. E aqui tem essas coisas do carro do gás com musiquinha. Voltando. Pega o que seria o plié na sua área, né? E aí você vai entender que depois de 20 anos, você não precisa aprender a fazer um plié, você já sabe fazer. O que você precisa então? Já que você vai ter que fazer esse plié até o último dia que você dançar. Então não é aprender a fazer, é aprender a melhorar essa performance, né? Quais são as informações novas que você pode trazer para o seu corpo? Né? O que você precisa? Será que seu corpo passou por alguma lesão, por algum trauma ou não? Está cada ano melhor, mais integrado, com uma performance ótima? Como que você observa o contexto para a partir daí você melhorar? E aí, se é você que está na posição de profissional que vai compartilhar esse conhecimento, né? Se você é o professor, o facilitador ou etc., então, como que você dá conta de ler o contexto que está apresentado, né? Então, você tem, nesse exemplo que a gente estava falando, um grupo de profissionais de dança acima de 20 anos de experiência. Como que você lê esse contexto, entende quais são esses profissionais e adapta o seu conteúdo pragmático para quê? Programar, olha essa fala. Adapte o seu conteúdo programático para quê? Para que você ofereça um espaço de experiência para o seu público, né? Então, a gente não controla o que as pessoas vão sentir, vão viver, mas a gente pode proporcionar um espaço que seja favorável a que essas pessoas entendam uma experiência, que elas também se transformem, né? Isso é muito importante da gente pensar. Então, deixa eu dar só mais uma olhadinha aqui. Então é isso, né? A gente estava falando desses 2 pontos, né? Para a gente poder identificar que é um erro a gente dizer que a nossa arte é para todas as pessoas. E por que é um erro? Porque não é. Nada no mundo é para todo mundo. Por mais que a gente queira trabalhar de maneiras mais democráticas, de maneiras mais horizontalizadas. Esse princípio é um princípio maravilhoso, não tem nada de errado com isso. A diferença é que, quando a gente pensa em algo mais democrático, em algo mais aberto, é importante que a gente entenda que isso não necessariamente significa que vá interessar ou que vá servir a todas as pessoas. Por quê? Porque cada um de nós, cada uma de nós, tem um contexto por trás. E em se tratando do recorte da dança, cada um de nós tem um contexto de formação e de experiência bastante particular na dança, que corrobora com o que, gente? Com os objetivos que a gente tem. Existem bailarinos e bailarinas que querem ser competidores de festivais. As pessoas se treinam para isso. Essa é a linha de trabalho delas. Então, o tipo de treinamento que um bailarino, uma bailarina desenvolve para ser competidor é muito diferente de um tipo de treinamento que essas pessoas desenvolvem para poder trabalhar em outras linhas, por exemplo, de mostras não competitivas, né? Ou mesmo para poder integrar elencos fixos de companhias, de grupos e agrupações. Em algum momento essas coisas podem se cruzar, mas os objetivos diferentes vão necessariamente levar a gente para construções diferentes. Então, quando você está lá como um profissional fazendo uma proposição de um trabalho, então você está lá, professora de dança, você vai oferecer um workshop no Festival de Dança de Joinville, né, que está rolando agora. Então, você precisa entender o contexto dado. Isso já tem várias lives aqui onde a gente conversa sobre isso.
Qual que é o contexto? Que lugar é esse? É o Festival de Dança de Joinville, é considerado um dos maiores festivais competitivos e não competitivos do mundo. Né? Ele já foi o maior da América Latina, não sei qual é o ranking agora, mas o que eu estou querendo dizer é um festival muito grande, que recebe milhares de pessoas de todas as idades. Quem já foi para Joinville sabe, a gente vê desde criança a idosos lá, bailarinos, bailarinas, artistas da dança. Então você tem uma questão intergeracional que já é super interessante. Só isso já dá uma live, só para a gente conversar. Como é que você adapta seu conteúdo programático para diferentes idades fazendo a mesma coisa? Corpo Onda nasce assim. Eu fiquei pelo menos 3 anos trabalhando a mesma aula para todas as idades. Isso te traz uma série de informações a respeito do seu trabalho que são muito preciosas. Isso é um ponto. Outro ponto, o que é que você vai fazer lá? Qual é o tipo de aula que você vai dar? Então eu vou lá dar uma aula de corpo onda. O que significa isso? O corpo onda é uma pesquisa autoral, né? É um trabalho que eu desenvolvi, só eu faço ele. Então massa. Então eu estou oferecendo a priori algo que é novo para as pessoas. Não do ponto de vista de inventar a roda, mas da forma como você entrega o conteúdo, né? Existe todo um pensamento de corpo e um pensamento de dança por trás, que ele ainda não foi compartilhado naquele espaço. E aí, para quem que você vai dar essa aula então? Você vai dar aula para todo mundo que está ali? Não, é importante você fazer o seu recorte, né? Isso vai te ajudar. Vai te ajudar o quê? Na entrega do seu trabalho. Então, se eu estou trabalhando só com um público juvenil, né, só adolescentes, isso vai me dar condições, por exemplo, de usar uma comunicação específica, né, de adaptar as atividades, os estímulos, as dinâmicas que eu vou trazer nesse contexto, para esse público que está à flor da idade. Então o corpo está na máxima potência, eu posso explorar a virtuose, né? Eu posso fazer pesquisa de movimento de maneira um pouco mais radical, mais vigorosa, porque aqueles corpos eles estão preparados para isso. Né? Se fosse no contexto das crianças ou no contexto dos idosos, não, eu teria que modificar, né? E aí, voltando para o nosso exemplo, né? A gente está lá, então, considerando que a gente está num grupo de aula onde a maioria das pessoas são profissionais da dança, né, acima dos 20 anos, e o conteúdo apresentado é um conteúdo muito básico, não só por ser o conteúdo em si, mas a forma como é passada. É tão básica, é tão simples que se torna desinteressante, né? E aí a gente falou também que não é o que a gente faz, mas é como a gente faz, né? É importante que uma vez que eu entenda o contexto que está sendo colocado para mim, que eu como profissional adapte o conteúdo programático para que ele esteja alinhado àquele tipo de público. E a gente falou também que em situações que são mediadas por equipes de produção, é sempre bom e desejável que a gente faça recortes de público, ao invés de deixar aberto para todas as pessoas, para que, uma vez que eu receba a lista desses selecionados, eu entenda exatamente com quem eu estou lidando. Eu entrego, eu vendo o que eles querem, né? Ou seja, eu divulgo a minha oficina de acordo com uma temática que eu sei que vai contribuir para o estudo dessas pessoas, mas quando essas pessoas chegam para mim, eu vou entregar exatamente aquilo que elas precisam. Se é um grupo de profissionais da dança, eu vou adaptar o conteúdo programático para que esses profissionais possam ter um mergulho e uma experiência dentro daquilo que vá projetar, que os vá projetar, que vá oferecer um lugar que de fato seja uma continuidade dos seus estudos e dos seus aprofundamentos, né? E na dança a gente tem um fenômeno muito chato, eu considero muito chato, que é o seguinte: a gente é treinado para obedecer, né, gente? Custe o que custar. A gente é treinado para poder permanecer nos lugares, né? Mesmo quando a gente não está confortável, quando a gente não está à vontade, quando a gente não está feliz, como uma aula ruim, quem nunca, né? E aí, a maioria das pessoas fica. Nesse curso que eu estava contando, né, mais cedo, a maioria das pessoas ficou, só eu e mais uma saíram. E as pessoas ficam porque elas se sentem constrangidas, né? De quê? De bancar aquilo que elas estão sentindo, de bancar aquilo que elas estão pensando, né? Elas se sentem constrangidas de serem as pessoas, desculpa,
elas ficam constrangidas de serem as pessoas que vão dizer não. E aí fica ali. E por que você faz isso, né? Por que você fica até o fim diante de uma situação desagradável, desconfortável, constrangedora, desanimadora? Eu vou te falar por que você faz isso. Porque você, enquanto profissional, você não domina a sua carreira. Você não sabe quais são os seus objetivos profissionais. E por isso você não sabe quais são os caminhos que você precisa traçar para alcançar esses objetivos profissionais. Então, se você não sabe o que você está fazendo exatamente da sua carreira, você só está dançando, só está dando aula, só está seguindo, qualquer coisa que aparecer para você é bem-vinda, né? Então você, nesse contexto, né, de uma aula ruim que a gente está discutindo aqui, você se sente constrangido de sair no meio do caminho, né? Porque você aprendeu que isso é feio, que isso é desagradável, né? Que isso é antiético, que isso é falta de respeito, que isso é uma grosseria. Não é? É isso que a gente aprende na área da dança, né? Então você fica falando para você mesma, né? Assim, como você aprendeu que disciplina é o mesmo que se forçar a fazer determinadas coisas, né? Disciplina em dança é você permanecer numa aula mesmo que seu pé esteja sangrando. Disciplina em dança é você forçar um grand écart, né? Uma abertura, mesmo que você esteja se machucando. Disciplina em dança é você permanecer na sala de aula, mesmo o professor ou a professora te humilhando, em alguns casos até batendo. Eu já contei pra vocês aqui, galera da geração dos anos 80 e 90 apanhou muito, de verdade. Eu apanhei muito de professor para aprender a fazer coisas. Então, disciplina em dança é você estar num lugar que não te respeita de nenhuma forma, que não te valoriza, né? Que não te considera, né? Que não te ouve, que não te interessa em última instância, mas você fica ali. Porque você aprendeu que sair, que contrariar isso é uma falta de respeito, é falta de disciplina, é falta de profissionalismo, é antiético, é grosseiro, né? E aí isso corrobora com o fato de que, como você é um profissional que ainda não domina a sua carreira, como você ainda não sabe o que é que você está fazendo, por quê, para quê, aonde você quer chegar, então você vai jogando o jogo, você vai aceitando determinadas regras que já são colocadas quando a gente chega, né? E aí você vai dizendo para você mesma, ah não, eu não posso sair dessa aula que não tá tendo serventia nenhuma para mim, porque isso é uma falta de respeito com o profissional. Coitado, não tem nada a ver com ele, eu é que tô querendo outras coisas, né? A gente vai se enganando de diversas formas, porque a gente não banca aquilo que de fato é o nosso desejo e mais do que só o desejo, a nossa necessidade profissional. Em momento algum aqui a gente está lidando com questões pessoais, a gente está falando do ponto de vista da profissão. Profissionais, seja na área que for, eles precisam produzir resultados. E a gente não consegue produzir resultado em um ambiente que não tem nada para nos oferecer. Não se trata de competência profissional, né? Não é disso que a gente está falando aqui há quase uma hora. E aí quando eu escuto, né, colegas de trabalho dizendo isso para mim, ai, mas é foda, né? A gente tá lá assistindo uma aula e a aula tá devagar, a aula não acontece, mas eu fico constrangido de sair no meio da aula porque uma falta de respeito, né, com o profissional. Se fosse comigo, eu não ia querer que os meus alunos saíssem no meio da aula, eu ia ficar chateado e tal. Gente, vocês escutam isso? Se tem uma coisa que eu repito insistentemente, né, quando eu escuto isso dos meus colegas de trabalho, é o seguinte: Deus me livre de ter meia pessoa na minha sala de aula que não esteja satisfeita com o que está acontecendo. Gente, a gente trabalha com dança, a gente trabalha com uma arte que trabalha com as nossas subjetividades,
que vai lidar com a nossa poética, com as nossas abstrações. Isso não tem que ser um mar de rosas sempre não, mas isso tem que ser um lugar que faça sentido de alguma maneira. Não pode ser mais um lugar de aprisionamento. Não pode ser mais um lugar que vira uma tortura para você, uma tortura mental, no caso da dança até física. Não faz sentido. Eu não quero gente na minha aula ficando até o último exercício por respeito a mim, né? Mas aquilo ali não dialoga com ela, não atravessa, não contamina, não provoca em nada. Pô, vai embora. Vai embora, vai para um lugar onde você encontre coisas com as quais você faz laço. Para que eu vou querer um aluno, uma aluna desse na minha aula? E por que eu vou ser esse aluno e essa aluna na aula dos outros? Que aí acontece uma coisa que ainda é muito comum na área da dança, infelizmente, que é, na frente do professor e da professora, nós somos exemplares profissionais, né? A gente tá lá fazendo tudo, é uma gracinha, nossa, como somos competentes. Mas na hora que acaba, a gente fica reclamando disso. E o pior, a gente fica reclamando entre nós. Ao invés da gente avisar para o profissional, ao invés da gente falar com a produção do evento, do ponto de vista da profissão, né? Olha, eu queria dar um retorno de como foi essa experiência para mim. Isso é importante para a gente melhorar a nossa performance. Isso é importante para a gente melhorar a qualidade das coisas que a gente entrega no mercado. É por isso que a dança tá chata. Não é isso que a gente ouve as pessoas falando por aí o tempo inteiro? O tempo inteiro. Onde você vai? Você vai assistir um espetáculo de dança, o povo reclama que tá chato. Você vai num workshop de dança, o povo reclama que tá chato. Aí cada vez mais os próprios bailarinos e bailarinas estão deixando de frequentar o meio da dança porque tá chato. Mas aí nós vamos ficar nessa e a gente não vai fazer autocrítica e a gente não vai discutir essas tradições, essas crenças de dança que não fazem mais o menor sentido, né? Então, isso é importante, me parece, né? Que enquanto profissionais, que a gente faça autocrítica, que a gente reflita sobre a nossa área e que principalmente que a gente seja agente de mudança, né? Eu sou a pessoa que sai no meio da aula. E existem formas e formas de fazer isso, né? Eu contei aqui ao longo da aula o que foi que eu fiz para poder me retirar de um lugar que não tinha serventia para mim, porque isso também é um instrumento de tortura. A gente fica nessa forçação de barra, né, conosco mesmo, de não, mas é claro que a gente sempre tem o que aprender, né? Sempre vai ter alguma coisa ali que você pode tirar, né, um aprendizado dali. Sim, nesse caso o aprendizado é que isso não serve para mim. E não é com arrogância, gente, mas é com reconhecimento e com honra à sua própria história também. Não tem como você na universidade ficar vendo conteúdo de maternal. Cada coisa tem a sua fase, isso é óbvio. Isso é óbvio, né? E isso é assim para tudo. Por que pra gente tem que ser diferente? Por que eu, com 36 anos de dança, tenho que ficar vendo conteúdo que eu assisti lá em 1986? Não faz sentido. A própria visão de corpo já mudou, né? Que mudemos a gente também, né? Que a gente se muna de recurso, que a gente se muna de ferramentas que façam a gente avançar. Dança é movimento, é pra gente avançar. E essa relação, né, aluno-professor, né, que é uma coisa muito louca no universo da dança, né, do ponto de vista de que há uma tradição que nos ensina que respeito tem muito mais a ver com submissão e obediência do que de fato uma relação. Percebe? E isso não é bom para ninguém. Isso não é bom para ninguém. Isso faz com que a gente se machuque profundamente, né? Muitas de nós, principalmente para a galera da nossa geração dos anos 80 e 90, muitos colegas e colegas já não dançam mais porque tiveram lesões que foram irreversíveis, né? A gente tem questões psicológicas muito sérias. São vários desdobramentos negativos que eles acontecem por pura falta de autocrítica. Não é outra coisa, no meu entendimento.
E a proposição aqui, né, já para a gente encerrar, então, é que a gente reveja isso, para que a gente reconsidere e realmente entenda, né, se a gente está fazendo uma construção de carreira que esteja alinhada aos nossos desejos, mas também às nossas necessidades, né? Então, acho que se eu pudesse fazer um resumo, né, da ópera, seria: aprenda a fazer planejamento de carreira rápido, né? Aprenda a olhar para a profissão de uma maneira mais radical, né? Nesse sentido, assim, o que eu quero para mim daqui 10, 20, 30 anos? Quando eu não quiser mais dançar, ou quando eu não puder mais dançar, mas tomara que seja quando eu não quiser. O que eu quero ter construído quando chegar até lá, né? O que faz sentido para mim? E aí, como que eu organizo as etapas, né, para que eu vá galgando esse lugar? Né? Não dá pra gente poder ficar nessa coisa meio Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, solto demais, e ficar querendo ter resultados ótimos disso, sem você ter o menor controle de para onde que você quer ir, para onde que você de fato está indo, né? Porque aí você fica exatamente fazendo essas escolhas equivocadas, né? De ficar se conectando, se enfiando em lugares que não tem a ver com você. E aí não é você só como público, como a gente discutiu aqui hoje ao longo da live, né? É você também como propositor de ações, né? Se você é um profissional que tem muito bem definidas as suas trajetórias, os seus objetivos, as suas metas, dificilmente você vai divulgar um evento que é aberto a todas as pessoas. Não, quem quiser pode chegar. Gente, a gente precisa urgentemente rever isso. Porque aí chega gente de tudo quanto é jeito e você não sabe o que fazer com isso. Você não dá conta. É isso que acontece. Então não, estratégia. Não que não possa, né? Não é que eu não posso nunca mais divulgar uma coisa que seja aberta para todo mundo, não é isso. Mas o que a gente tem construído aqui, né, enquanto reflexão, é o seu trabalho profissional bem conduzido, bem orientado, ele tem um contexto específico. Para isso, ele vai ter também um público-alvo específico, né? Então, esse é o recorte de público com o qual você vai trabalhar prioritariamente. E aí você vai aprender a divulgar essas coisas, o seu trabalho, para essas pessoas, porque essas são as pessoas com as quais você vai se conectar mais e melhor. É ali onde tem condições de plantar a sua semente e isso de fato florescer, né? É ali, é com essas pessoas, é para esse tipo de gente que eu tô falando, né? O Corpo Onda, ele é um trabalho voltado para pessoas que querem estudar linguagens de movimento. Não é para quem quer ter uma relação com a dança só de prazer e bem-estar. O Corpo Onda não é o tipo de dança para gente que quer esquecer dos problemas. Percebe o que eu tô falando? Não tem nada a ver, nada de errado com os objetivos que as pessoas têm com as coisas. Não é um julgamento, não é uma crítica. É um entendimento. O que é o Corpo Onda? É um lugar de estudo. Se é um lugar de estudo, não é um lugar estrito de prazer e de entretenimento. Então, essas pessoas que estão buscando entretenimento não são meu público. Se elas não são meu público, então o Corpo Onda não é para todas as pessoas. Olha como isso vai facilitando o nosso caminho, né? Então, o Corpo Onda é para estudantes e profissionais da dança que estejam interessados em pesquisar linguagens de movimento a partir de danças sinuosas. Ó como que fica mais fácil. Se eu não sou essa pessoa, eu nem me inscrevo. Já economiza o meu tempo, né? Então, percebe? É nesses lugares, né? É a partir desses detalhes, e que são exatamente esses detalhes os que vão dizer se uma coisa ela está mais alinhada ou menos alinhada, que a gente vai conseguindo construir uma carreira de sucesso. Isso é carreira de sucesso.
Carreira de sucesso não é ter 1 milhão de seguidores no Instagram e dar autógrafo na rua, não é isso. Não é desse tipo de sucesso que a gente está falando. A gente está falando de ter um objetivo e conseguir alcançar ele. Né? Sem mais delongas, eu vou ficar por aqui hoje, tá? Então, bora aprender a fazer planejamento de carreira, bora melhorar a nossa atuação profissional de verdade. De verdade. Vamos trabalhar, porque, informação e competência pra gente não falta. Isso não falta na área da dança. Se tem uma coisa que a gente faz é estudar muito, mas é muito mesmo. Tá faltando é a gente aprender a aproveitar e a utilizar melhor todo esse conhecimento e todo esse estudo que a gente investe muito. É só uma questão de ajuste. Por isso, um planejamento. Um planejamento vai ser a ferramenta adequada para você poder otimizar tudo isso que você tem, sem perder mais tempo, sem ficar gastando fritação demais, pelo contrário, né? Então você já parte do lugar onde você tem, você não abandona a experiência prévia, pelo contrário. É o que eu trago na minha mala, o que serve, como eu posso utilizar isso mais e melhor, e bola pra frente. Um beijo pra todo mundo.